O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Viva Helena Pereira. Viva. Gostámos tanto disto que estamos cá ao sábado porque o Primeiro-Ministro falou há instantes uma declaração ao país. Vamos ouvir em excerto. Dr. Diogo Lacerda Machado, apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade é que um Primeiro-Ministro não tem amigos. E quanto mais tempo exerce, devo dizer, aliás, menos amigos tem. Ana, porquê a necessidade do Primeiro-Ministro vir hoje falar aos portugueses e qual é que é o objetivo? Isto é muito difícil. Eu própria foram tantos os objetivos que o Primeiro-Ministro atirou para o ar, nós ficamos confundidos. Ao que eu apurei, ao que o público apurou, o objetivo do Primeiro-Ministro inicial era tentar mostrar que a ação política devia ser preservada. Ou seja, que a administração pública não devia ficar paralisada com medo da justiça. Ele deu a entender, em vários momentos da sua intervenção, que é normal, muitas das coisas que vieram a lume nos últimos tempos, que é normal que haja conflito entre as várias instâncias da administração pública, entre o Instituto das Florestas, entre o Ministério da Economia, portanto, entre quem quer, entre o AICEP, que está a lutar pelo investimento estrangeiro, e depois há o Parque Natural, o exemplo de Sines, completamente, a questão de Sines já em Marcelo Caetano. Disse aquela frase, há pessoas que já nem se lembrarão de quem foi Marcelo Caetano, seu antecessor em 1971 tinha definido que Sines iria ser o grande parque industrial português. E que depois, aliás, foi o chamado elefante branco durante muitos anos, é um facto. E que, entretanto, depois foi criado, até num governo PS, a questão do Parque Natural de Sines e que tudo isso... ele deu a entender que muitas das coisas que estão sobre suspeita judicial, deu a entender, é por isso que está a ser acusado de interferência na justiça, são coisas de mera normal conflito de interesses dentro da administração pública, porque cada lado puxa para o lado. Portanto, não querer, no fundo, a mensagem de não querer paralisar a ação política, que, aliás, ele tem uma frase muito interessante, que a dada altura diz assim: eu costumo dizer à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, mas isto volta também ao contrário. Ou seja, há também atos normais de gestão política que não são necessariamente tráfico de influências ou corrupção. Dito isto, esta frase, este som com que tu abriste o nosso soundbite de hoje é um soundbite muito, muito, muito interessante, porque António Costa, pela primeira vez na vida, no dia em que se despede da política, deixa cair Diogo Lacerda Machado. Ele diz mesmo que nunca devia ter dito que ele era o seu melhor amigo, que um primeiro-ministro não tem amigos e que à medida que o tempo passa, cada vez menos amigos tem. Ou seja, Diogo Lacerda Machado é o ex-melhor amigo. O Diogo Lacerda Machado, neste momento, é erguido, está detido. Foi deixado cair pelo Primeiro-Ministro, está detido, foi deixado cair pelo Primeiro-Ministro de uma forma, como aliás o Primeiro-Ministro, de facto, é verdade que o Primeiro-Ministro não tem amigos, porque ele deixou cair todos os amigos também, isso quase todos, acho que só sobra. Eu hoje comecei a defender o casamento, porque realmente sobra a Fernanda. A Fernanda que hoje o acompanhou, a mulher, Fernanda Tadeu, que hoje o acompanhou numa conferência de imprensa, coisa que ela nunca faz, naturalmente, e ele falou do carinho, quando foi interrogado, falou do carinho. E comoveu-se também? Sim, praticamente comoveu-se, disse que acabava aqui a sua carreira política, por causa do comunicado de ontem da PGR, Helena, que tu viste, não é? Sim, sim. Já vamos a essa parte. Deixa-me só pedir aqui à Helena, um primeiro-ministro até pode nem precisar ou não ter amigos, mas neste caso um primeiro-ministro pode precisar de interferir na justiça desta forma ou não interferiu na justiça com esta declaração de hoje? Eu não considero que ele tenha interferido na justiça. Interferiu em quê? Digam-me em quê? Não percebo em quê. Ele disse alguns princípios gerais que valem para todas as situações.
Eu parece-me que ele, a última vez que nós o ouvimos foi na quinta-feira à noite na Comissão Política. O que é que mudou de quinta-feira para agora? Houve realmente o comunicado da PGR, mas acima de tudo, o que eu acho que, por aquilo que eu ouvi, parece-me duas coisas. Parece-me que os ecos lá fora daquilo que se passa, das detenções que existiram na terça-feira e do que foi apreendido, foram muito mais sérias do que António Costa alguma vez imaginou. Ele dizer que a minha carreira, que eu não vou desempenhar mais nenhum cargo público em Portugal, nem em lado nenhum, foi isso que eu percebi das palavras dele. E depois, isso conjugado com o efeito que isto deve estar a causar nos investidores e nos projetos que estão em curso, eu, pela forma como o Primeiro-Ministro falou, significa que há muita coisa a fugir ou a ser posta em causa. A confiança no Estado português deve ter ficado abalada, devem ter soado algumas campainhas, e eu acho que foi fundamentalmente isso que parece que fez com que ele hoje viesse falar, porque o que ele vem dizer, respondendo se interfere ou não na justiça, o que ele vem dizer é sobre o papel que um primeiro-ministro tem que ter para que os projetos vão em frente e quando há dificuldades, ou seja, ele vem referir-se às escutas, àquilo que foi dito do vamos lá acelerar, não sei quem ajuda, pronto. Há uma parte aqui que definitivamente António Costa ainda é Primeiro-Ministro do país, porque assim ficou combinado com o Presidente, portanto, do que depende dele nestes meses. No que diz respeito a essa parte dos investimentos no país, parece-me que ele está a tentar fazer aquilo que consegue para manter aqui alguma confiança. O que já não bate tão certo, ou já me surpreende mais, a forma como ele pede desculpa por causa do chefe de gabinete. Porque quinta-feira, quando ele fala aos jornalistas longamente à entrada da Comissão Política, já tinha dito que tinha ficado envergonhado com Vítor Scari, com o que tinha acontecido, e não pediu desculpa nessa altura. Não percebeu. O que eu entendo é que as coisas mudaram, a avaliação que ele faz dos efeitos que isto tem, porque ele podia tê-la feito logo na quinta-feira. E não fez. Disse só que estava envergonhado e agiu como um amigo ou um colaborador que o trai. Não, é um chefe de gabinete, um primeiro-ministro, e ele não falou na quinta-feira como primeiro-ministro com um chefe de gabinete que foi detido com dinheiro escondido. Eu acho que essa que é logo a maneira, eu acho que António Costa só hoje terá tomado conhecimento de realmente que aquilo é um vulcão. E que a necessidade de pedir desculpa, que devia já tê-lo feito, já tinha tido tempo para tê-lo feito, mas acho que ele não teve noção. Nestes últimos dias ele caiu-lhe de facto um pedregulho em cima da cabeça e ele fez coisas sem noção. Aliás, que já falámos nisso, naquela comunicação à porta da Comissão Política, foi uma coisa sem noção. E de facto eu acho que ele só hoje percebeu que a relação que mantinha com Vítor Scari, que tinha mesmo que pedir desculpa aos portugueses, e falo de uma maneira que já devia ter feito, infelizmente, mas falo, enfim. Agora, uma coisa eu não acredito, ele acaba a dizer que não falou com o professor Vítor Scari sobre este assunto. Eu não percebo como é que alguém tem o seu homem de confiança a fazer uma coisa daquelas e não agarra no telefone e... Meu Deus, quer dizer, estamos a falar de um caso do chefe de gabinete que não fala sobre ele, demite-o e não lhe fala, não lhe dá uma telefonema dela a dizer isto não cabe, isto não cola, esta parte não cola. Ana, António Costa também diz que acaba aqui a sua vida política, que não ambiciona mais nenhum cargo, nem cá, nem lá fora, nem em lado nenhum. Acreditas nisto? Ele diz... Mesmo que se venha a provar que António Costa não teve qualquer culpa neste processo, acreditas mesmo nesta retirada de António Costa? Ele culpa a retirada, ou melhor, ele associa a retirada ao comunicado da Procuradoria de ontem, onde associa os processos, logo ele diz isto vai demorar 7 ou 8 anos, portanto, quando isto acabar, eu já não terei idade para ser outra vez candidato a nenhum cargo. Curiosamente diz executivo, não diz outro. Mas, de facto, eu acho que, obviamente, que se mantenha, nomeadamente ele mantinha as ambições europeias, fazia todo sentido. Isto foi a pior coisa que podia ter acontecido para uma pessoa que mantinha ambições europeias, mas vamos ver. Agora, de facto, estando os processos ligados, sendo processos muito complexos, apesar do António Costa estar no Supremo e os outros estar, vai ser muito difícil. Portanto, ele vai ter umas longas férias férias entre aspas. Isto vai ser um momento muito difícil para ele, porque ele é um political junkie, não é? Isto é muito duro e muito difícil. Mas, de facto, não terá condições para voltar
provavelmente já não vai a tempo sequer das presidenciais de 2026, porque quando ele fala de 7, 8 anos, neste momento António Costa tem 62 anos, portanto, se o processo estiver despachado quando ele tiver 70... Enfim, é uma sorte. Helena, a mesma questão. Só queria fazer uma nota sobre a Procuradoria-Geral da República. É inacreditável, só para dizer, porque na sexta-feira, quando houve a segunda nota da Procuradoria, já foi depois de nós termos gravado o podcast desse dia, e é inacreditável que neste segundo comunicado, o Ministério Público vem dizer que afinal o processo foi aberto dia 17 de outubro. Então na terça-feira também já tinha sido aberto. Porque é que quando o Presidente da República chama a Procuradora-Geral a Belém, na terça-feira, de manhã, logo, o que é que ele terá dito? Não terá pedido para esclarecer aquilo que pudesse esclarecer? Porque é que depois, ao fim do dia, quando há o primeiro comunicado, diz: além do mais, existe também um processo que envolve o Primeiro-Ministro, que era aquele último parágrafo. Além do mais, quando afinal estava aberto desde dia 17, acho que é uma falta inacreditável de tudo, de responsabilidade, de respeito, de profissionalismo, e é uma falta inacreditável perante o Presidente da República, porque é a pessoa que escolhe, neste caso é o Presidente e o Primeiro-Ministro. Estando o Primeiro-Ministro nesta situação, é o Presidente responsável pela Procuradora-Geral da República. Eu acho isto muito mau. Mas deixem-me, desculpem lá, ainda eu acho que a Procuradora de facto não existe, é uma coisa inacreditável o que está a passar à volta dela, não vir falar, tudo isto é muito mau, a Helena tem razão, mas deixem-me falar aquela frase em que, voltando ao melhor amigo, deixem-me citar o que António Costa diz: o que o Dr. Lacerda Machado tenha feito ou não tenha feito, nunca foi com a minha autorização, a minha interferência, nunca falou comigo sobre estes assuntos. É a maior das... deixar cair, já não é o melhor amigo morreu hoje, morreu politicamente hoje, morreu sentimentalmente hoje. É uma coisa muito simbólica. Mas hoje também houve o primeiro candidato à liderança do PS apresentou-se. E nós não falamos disso. Porque ele tem um mau timing. Tem um mau timing todos os dias. Quinta-feira, hoje. Quer dizer, não dá. Todos os dias. Começou mal porque anunciou-se na Comissão Política, quando ninguém estava ali a pensar, era o dia do Costa, era preciso despedir-se do Costa, tinha que haver ali algum sentimentalismo, e Zé Luís Carneiro fala e pouca gente, enfim, reage na Comissão Política. E depois tem o azar de ter marcado para hoje. Por acaso não considero que tenha feito um bom discurso, e depois foi um discurso em que praticamente limitou-se a dizer que ele era o representante do costismo, aquele que iria defender o legado de Costa, portanto, que defender o legado do Costa. Eu não sei se neste momento isso lhe dá grande potencial eleitoral, mas pronto, ok. Sobre candidatos à liderança do Partido Socialista, falamos na segunda-feira, dia em que Pedro Nuno Santos também vai avançar com a sua candidatura. Por isso, Ana Sá Lopes e Helena Pereira, bom resto de fim de semana e até segunda. Até segunda. Até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.